graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida de uma forma abundante e poderosa. Perguntaram para mim sobre igrejas que rodam, que giram, nesse aspecto tipo pentecostal. Mas é complexo de falar certas coisas, porque até entendermos, né, o que tem acontecido no meio das pessoas, provavelmente que elas tomaram um caminho, que aprenderam ou simplesmente imitaram. Mas a Bíblia nos diz que o culto seja racional, não é verdade? O culto ao Senhor deve ser racional, deve ser com corpo, alma, ou seja, intelecto. Um culto com inteligência. Um culto, pelo menos aquele que aprendemos na longa caminhada, né? Eu vim de um ministério que nos ensinou esse comportamento pentecostal, mas de forma que a gente poderia adorar o Senhor, né? Sadio, né? Com pureza, com inteligência. Geralmente os cultos que eram feitos na época, principalmente os cultos de domingos, eram 3 hinos da harpa, louvado, cantado, entoado no início. Claramente que depois da oração feita de agradecimento por aquele momento que Deus estava nos permitindo abrir aquele culto. Depois que em seguida os hinos, como eu falei. Após isso, dependendo da ocasião, né, se acendia ali a luz, né, na tribuna que falou sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus era lida como palavra oficial daquela noite. Eram ali despertas algumas pessoas para oportunidades, contar testemunho, louvar, cantar ao Senhor louvores. E após isso vinha a grande hora esperada, que era a pregação da palavra de Deus, onde as pessoas que estavam naquele culto ficavam em muita atenção, né? A atenção total ao altar, ao púlpito. Crianças não andavam, não passeavam dentro da nave da igreja. Banheiro não era mais visitado nesse horário, bebedouro muito menos. Todo mundo ficava ativo e ligado com os céus, ouvindo a palavra de Deus. Porque sabemos que a palavra de Deus é a base, não é verdade? Ela faz tudo, fez tudo e opera tudo e em tudo. Glória a Deus. E aqueles que derem ouvido, em todos. E depois disso fazíamos o agradecimento por aquele culto. Haveria ali também algumas observações semanais. E após isso a gente orava e recebia a bênção sacerdotal, ou a bênção dos apóstolos, né? Um tipo de ósculo santo de uma forma coletiva. Era simplesmente isso. Mas hoje em dia o que encontramos dentro de algumas igrejas é alguns tipos de culto que particularmente eu não vejo, né, nada de mal. Mas existem coisas que realmente eu não acho inteligente. Tem algumas coisas que a gente observa hoje dentro dos ministérios. Esse pessoal, eu estou até fugindo um pouco porque isso é coisa que a gente nem deve estar falando. Cada um cultue a Deus conforme aquilo que ele entende como culto racional. Mas alguns acham que cultuar a Deus é simplesmente em algum momento do culto estar tocando louvores um pouco mais eloquente, né? Louvores como, por exemplo, Corinhos de Fogo. E após ali algumas manifestações, tipo assim, né? As pessoas começam a girar, rodar, né? Algumas que eu já vi giram com tanta velocidade e eu não sei como é que elas conseguem se equilibrar. Sou pentecostal, nasci no pentecostalismo, vou morrer no pentecostalismo. Agora, o que é pentecostal? É festa do Espírito, né? É a gente festejar o Senhor que fez os céus e a terra por um plano salvífico poderoso para com as nossas vidas, né? Eu e você que estamos nesse caminho, nos firmamos porque esse amor nos abraçou. Cremos e entramos pela porta da salvação. E a gente entoa louvores, festividades em todo momento em nossas vidas, porque sabemos que foi através do grande amor de Deus que Ele nos alcançou, não é verdade? Então, como diz até um corinho que eu estava ouvindo nos dias desses, né? Deixa o menino rodar, né? Tem muita gente aí que verdadeiramente é a forma deles atribuir o louvor e a adoração. Eles rodam, eles giram. Eu particularmente, quando estou cheio do Espírito Santo de forma cultual, claro que estamos cheios do Espírito Santo sempre, mas com expressão, a gente quando está, por exemplo, pregando, ministrando, a gente marcha, a gente dá uns pulos, não é verdade? A gente sente aquela graça tão grande que a gente não consegue ficar parado, nada inconsciente, mas tudo conscientemente. E isso é gostoso, estar na presença do Senhor, mas em consciência. Eu já vi alguns momentos, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas já vi alguns momentos que pessoas ficaram inconscientes, né, a ponto de girarem e não saber o que estavam fazendo. E eu não acredito que o Espírito Santo usa e age dessa forma. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus ele está ali, presente, coletivo e também individual, mas que ele é muito, mas muito, como se diz, educado, né? E nós é que sentimos a graça que é tão poderosa que não conseguimos ficar quietos. É claro que vai haver algum movimento na nossa parte física, de forma que estamos nos expressando, né? Estamos simplesmente
respondendo ao poder de Deus. Mas tem coisas que realmente soam muito estranho. Será que verdadeiramente são igrejas evangélicas? Ou não são realmente outro tipo de religião? Porque para mim, a igreja evangélica no Brasil e no mundo, né, ela é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo. E membros do corpo de Cristo não se comporta, acredito eu, dessa forma. Enfim, quem somos nós para estar falando sobre isso? E aqui não é um julgamento, aqui é só um pensamento. Embora tudo isso tenha acontecido, sabemos que Jesus vai voltar, a sua trombeta vai soar, né? E aqueles que estão em Cristo certamente subirão para a glória. Aleluia. Os salvos que estão nele aqui na terra vivos, logo após os mortos ter recebido o seu convite, o seu chamado, iremos também como vivos no corpo transladado, transparente, transformados. E lá não vai haver choro, não vai haver nada de sofrimento, somente alegria, louvor e adoração para sempre. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma especial. Esse é o que vos fala, apóstolo Ronaldo Martins, presidente da Igreja Assembleia de Deus Verbo da Graça, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Espero que poder ter ajudado e ter trazido alguma consciência bíblica aos seus ouvidos. Pelo menos essa é a minha experiência de quase 30 anos de caminhada. Que Deus abençoe.